Crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27 de outubro, terça-feira, nós vamos falar sobre os meios de transporte nos diferentes espaços. Está aqui no livro de vocês, na página 48. Quando a distância entre os lugares é pequena, é possível percorrê-la de pé, a pé. Porém, quando é grande, é necessário utilizar um meio de transporte. Os meios de transporte são utilizados para conduzir pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Temos exemplos de ônibus, carros, aviões e navios. São exemplos de meios de transporte. O ser humano inventou os meios de transporte de se locomover em diferentes espaços. Então, assim, gente, nós sabemos que antigamente, na época da pré-história, as pessoas andavam a pé, a pé. Depois foi surgindo o quê? Canoas, Canoas para atravessar o rio, jangadas. Primeiro foram jangadas, depois canoa. Então, foi evoluindo os meios de transportes. Também tinha os cavalos, que até hoje tem, Existem os cavalos, que também era um meio de transporte antigo, bem utilizado. A partir dos cavalos passaram a se fazer carroças, Existiam também tipos de carros, que levavam as rainhas, imperatrizes, reis, que na verdade não tinham nem rodas, eram escravos, ou súditos não, servos, escravos ou servos, que levavam, esses madames, reis, rainhas, eles utilizavam os ombros, ficavam alguns na frente, outros atrás, para poder levar, esses reis, rainhas, príncipes, princesas, de um lugar não muito distante para o outro, Eram lugares próximos. Mas, com o tempo, surgiu essa necessidade de desenvolver os automóveis, os carros motorizados, certo? Quem foi o primeiro inventor? Que inventou o carro foi Carl Benz, e logo em seguida André Citroën. Foram, os primeiros inventores de automóveis. E aí foi se evoluindo os automóveis aos poucos, Depois foi aqui. Navios também foram, projetados. Depois, avião. Quem foi que, primeiro inventou o avião foi o Santos Dumont, que começou a tentar fazer avião. E com o tempo foi se desenvolvendo, foi se modernizando. Hoje, a cada dia que passa, estão modernizando os automóveis, Os automóveis hoje em dia têm várias funções. A tecnologia foi se avançando e só tem a modificar, A cada dia que passa vão modificando e só melhorando, A cada dia que passa vai melhorando, vai ficando mais confortável, os veículos são mais confortáveis, E mais caros também, A nossa realidade. Mas assim, cada qual com o que pode ter, Aquilo que pode ter, aquilo que pode comprar. Mas não deixamos de utilizar. Hoje temos Uber, temos táxis, Quem não tem seu carro próprio, Existe bicicleta também, que você pode se locomover de um lugar para o outro, certo? É um meio de transporte barato, E que ainda é bom para a saúde. Então, esses meios de transporte são necessários, A depender da distância, você pode utilizar um meio de transporte diferente. Se você vai viajar de um estado para o outro, de um país para o outro, você precisa do avião, Então, depende do lugar onde você for,
você vai utilizar determinado tipo de transporte, sabendo-se que existem os transportes terrestres, que são aqueles que se locomovem na terra, né? Temos, por exemplo, a bicicleta, a motocicleta, o carro, certo? Ônibus, né? Temos aqui ônibus, caminhões, certo? São transportes que se locomovem na terra. E também tem os subterrâneos, como o metrô, por exemplo, o metrô, né? Subterrâneo. Temos também os transportes aquáticos, são os navios, tem as canoas, barcos, jangadas, né? São exemplos de transportes marítimos que se locomovem na água. Temos também, como a Pró falou ainda há pouco, o avião, né? Que se locomove no ar, que é um transporte aéreo. Existe helicóptero, existe jatinho, certo? Foguete, que são transportes aéreos. E também o balão, né? Não podemos deixar de falar no balão, que é um tipo de transporte aéreo, um transporte mais de passeio, certo? Então, assim, os meios de transportes podem ser terrestres, circulam na terra. Olha só. Aquáticos circulam na água. E os aéreos que circulam no ar. Ok? Estamos vendo aí os tipos de transporte, certo? Terrestres, carro, bicicleta. Temos aqui ônibus, caminhão e temos aqui o metrô, né? Existe também o trem. Aquáticos, barco, canoa, aqui tem lancha. Aéreos, exemplos aqui, avião, helicóptero e balão. Então, vamos lá. Na atividade número 1 da página 49, vocês vão pintar os meios de transporte de acordo com a legenda. Os terrestres de vermelho. Os terrestres os que se locomovem na terra, não é isso? Aquáticos que se locomovem no mar, de azul. E os aéreos que se locomovem no ar, de amarelo. Então, temos aí motocicleta, avião, navio, helicóptero e, tá vendo aí? Jangada, né? Que é uma jangada. Então, vocês vão fazer, vão pintar, certo? De acordo com a legenda. Numere de acordo com o espaço em que os meios de transporte podem ser utilizados. Número 1, terra, 2, ar e 3, água. Vocês vão numerar aí, de acordo com o tipo de transporte que aparece aí, tá ok? Se eles se locomovem na terra, no ar ou na água. Número 3, o meio de transporte abaixo pode ser utilizado em 2 espaços diferentes. Marque-os corretamente. Terra e água, terra e ar, e água e ar, né? Qual é esse meio de transporte aí? Corresponde a qual? A terra e água, ele se locomove na terra e água, na terra e no ar, ou na água e ar? Olhem bem aí esse tipo de transporte. Número 4, encontre no caça-palavras o nome dos 6 meios de transporte que estão no retângulo abaixo. Avião, caminhão, carroça, jangada, metrô e navio. Vocês vão encontrar todos eles aqui no caça-palavras e circular, ok? E depois copiar o nome aqui nessa linha. 5, organize as sílabas que estão embaralhadas e forme nomes de meios de transporte. Então, as sílabas estão embaralhadas e vocês vão aí, né, colocar elas na sua posição normal para que vocês encontrem as palavras corretas, certo? Número 6, desvende as charadas abaixo e descubra os meios de transporte. Letra A, transporte aéreo muito rápido. Qual é? Muito fácil.
Letra B, transporte rodoviário utilizado principalmente para transportar mercadoria. É um transporte rodoviário, né? Transporte terrestre, né? Se é rodoviário, ele se locomove na rodovia, então ele é terrestre e é utilizado principalmente para transportar mercadorias. Letra C, transporte utilizado também para lazer e atividades físicas. Letra D, transporte utilizado para levar pessoas doentes para os hospitais. Número 7, complete com as letras que estão faltando as palavras abaixo e descubra o nome dos meios de transporte: jangada, balão, trem, avião, carroça e carro. Número 8, responda a questões abaixo desenhando qual é o meio de transporte que você mais utiliza no dia a dia. Qual é? Qual meio de transporte você nunca utilizou e gostaria de ter a oportunidade de usar? Número 9, imagine que você mora em Pernambuco e precisa visitar um parente que mora em São Paulo. Desenhe no quadro abaixo os meios de transporte que, em sua opinião, é o mais indicado para percorrer essa distância. Número 10, complete a frase abaixo e em seguida pinte a figura. O trabalha no ou no, utilizando sua, e depois pinte a figura. O que trabalha no que, olha aí onde é que ele está trabalhando, na terra, no mar ou no ar, certo? Então, o que ele está fazendo aí no mar? Está jogando algo para colher o quê? Número 11, escreva o nome dos meios de transporte e circule aqueles que são mais utilizados para percorrer pequenas distâncias. Então, olha aí, você vai escrever o nome dos meios de transporte. Que meio de transporte é esse e esse, né? E depois você vai circular os que são utilizados para percorrer pequenas distâncias, ok? Número 12, pesquise, recorte e cole imagens e escreva os nomes de meio de transporte dos seguintes tipos: aéreos, terrestres e aquáticos. Então, em cada retângulo desse você vai colocar tipos de transportes aéreos, tipos de transportes terrestres e tipos de transportes aquáticos, ok? Um beijo e um grande abraço.